no seu coração. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 8, versículo 36. Marcos, capítulo 8, o versículo é o 36 e diz assim: Portanto, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Olhe para mim, redobre a sua atenção. Esse texto faz parte de um grupo de textos que nós sempre atribuímos aos outros. E eu digo isso porque nós temos, às vezes, a mania ou a característica de lermos a Bíblia de forma seletiva. E nós rotulamos alguns textos bíblicos como se eles fossem apenas para os outros e nunca para nós. Tem alguns textos nesse grupo, por exemplo, Lucas capítulo 15, a parábola dos achados e perdidos, a ovelha, a dracma, o filho. A gente sempre lê aquele texto na perspectiva de que Jesus está falando para quem está longe. Ou no dialeto mais evangélico ainda, a gente diz que esse é um texto do desviado, daquele que está afastado da fé. Malaquias, por exemplo, falou de Malaquias, a gente só lembra da passagem do dízimo e das ofertas. Porém, esse texto que nós lemos, ele é sempre mencionado para o outro e nunca para nós. E, às vezes, esse texto também é usado como uma inveja camuflada. Quando nós vemos pessoas que não professam a mesma fé que a nossa, estão prosperando e avançando, a gente cita esse texto com um ar de consolo para a alma, dizendo o seguinte: mas também do que adianta? Está ganhando o mundo, mas vai perder a alma. Só que nós precisamos, urgentemente, parar de ler as Escrituras nesse ímpeto de terceirização. Primeiro, porque Jesus disse esse texto aqui para os discípulos. Então, essa palavra é para mim. Essa palavra é para você. Essa palavra é para nós. O que Jesus está dizendo aqui é que existe um alerta iminente nessa nossa caminhada cristã. E o alerta é esse: cuidado, para que você não perca a sua alma. Para que tenhamos uma compreensão melhor do que Jesus está querendo dizer, nós precisamos partir essa noite do entendimento de duas palavras. O que é que Jesus quis dizer com ganhar o mundo? E o que é que Jesus está querendo dizer com perder a alma? Quando nós olhamos para o Novo Testamento, a expressão mundo, ela tem pelo menos 3 significados. O primeiro significado é mundo como criação, obra das mãos de Deus, aquilo que foi feito, criado pelo Senhor. O salmista diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Isso é mundo, o mundo que Deus criou. O segundo significado do mundo é mundo como sociedade. No Novo Testamento, por muitas vezes, quando se quer referir à coletividade de seres humanos, usa-se a expressão mundo. Talvez o texto mais claro para isso seja João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não amou coisas, ele amou pessoas. Mas a tradução ali é mundo. E em último lugar, nós temos mundo como sistema. E esse é perigoso. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículos 15 e 16. Nós temos recomendações claras para não amarmos o mundo, pois o sistema do mundo é movido por paixões, cobiças e aparências. O mundo a qual Jesus está falando aqui, de que é possível ganhar,
e no processo de ganhá-lo é possível perder a alma, é o mundo como um sistema que todos os dias faz propostas de troca para nós. Receba fama e dai-me tua alma. Eu te dou o que a sua ganância pede, mas eu vou requerer a sua alma. Pois na medida com que você se envolve com esse sistema mundano, Jesus está dizendo, corre-se o risco de perder a alma. E quando nós falamos de alma, nós estamos falando daquilo que é básico para a vida, sede das vontades, sede dos desejos. E perder a alma aqui é perder a vida, mas não no sentido literal de morrer, mas é uma morte interior, que faz com que a vida exterior perca o sentido. A ideia de Jesus aqui é apresentar a possibilidade de que na medida que você esteja movido pela ambição de ganhar o mundo, você possa ir perdendo a sua alma, e ao mesmo tempo você vive como alguém que está morto, porque já não tem mais sensibilidade para a vida. O que caracteriza-se um inferno pessoal, que é diferente do inferno escatológico que a gente está acostumado a falar. Porque uma vida sem alma é uma vida infernal. A proposta de Jesus é: tome cuidado, porque todos nós aqui temos um mundo a ganhar. Todos nós aqui temos um pedaço para conquistar. Haja vista que amanhã o seu celular vai despertar cedo. Você vai sair cedo. E o intuito é ganhar o seu pequeno mundo. É ganhar a sua pequena porção de mundo. Mas o alerta do Senhor para nós essa noite é cuidado. Para que nesse processo de ganhar, você não perca aquilo que é mais importante. E que dinheiro no mundo é capaz de conquistar. Que é a sua alma. Luiz, como é que eu perco a minha alma? Perde-se a alma quando perde-se a capacidade de amar. Jesus disse em seu sermão, em Mateus capítulo 24, versículo 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Incapacidade de amar é característica de gente que perdeu a alma. E não se engane, o assunto do amor nas Escrituras é mais importante do que você imagina. É um tema que é mais folheado, mais transitado nas páginas do Novo Testamento do que você imagina. Mas não pense que nós estamos falando aqui de um amor romântico, shakespeariano, banhado a rosas e chocolate. Não, não é esse tipo de amor que as Escrituras apresentam. O amor apresentado nas Escrituras é característica daqueles que nasceram de novo, que foram transformados. Se você nasceu de novo e foi transformado por Jesus, você tem capacidade de amar. E a palavra usada para definir amor no Novo Testamento é caridade, que é o amor de Deus agindo em mim e me dando a capacidade de amar. Talvez seja por isso que o apóstolo João escreveu: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. A capacidade de amar que eu tenho é proveniente do amor de Deus agindo em mim. Mas não fica só nisso. Paulo avança essa ideia de amor quando escreve aos Gálatas, e ele menciona o fruto do Espírito. E a primeira definição é amor. A primeira definição é amor. E eu gosto que Dwight Lyman Moody escreve que se o fruto do Espírito começa pelo amor, todos os outros aspectos são banhados por amor. E fica mais ou menos assim: paz é o amor que repousa, longanimidade é o amor que sabe sofrer, benignidade é o amor que se compadece, bondade é o amor que serve, fé é o amor que confia, mansidão é o amor que suporta,
E temperança é o amor que equilibra. É o amor te auxiliando. Mas vai mais profundo. 1 Coríntios capítulo 13, Paulo, aqui ele faz um fechamento completo quando ele diz: você pode ter todos os dons e toda a habilidade, mas se você não for capaz de amar, tudo isso não tem proveito algum. Olhe para mim, essa é a geração que está ganhando o mundo. Olhe para essa pessoa que está do seu lado com muito carinho, não precisa dizer nada, só olhe. Essa pessoa que está sentada do seu lado, faz parte da geração que está ganhando o mundo. O evangelho nunca esteve tão presente e pregado como é hoje. Mas eu desconfio se não estamos nos esquecendo do conselho de Paulo, quando ele diz o seguinte: eu faço do meu corpo o próprio escravo, para depois de ter pregado a muitos, eu mesmo não seja reprovado. Porque eu desconfio que nesse processo muitos estão perdendo a alma. Perde-se a alma quando não consegue amar, porque amar é pensar em você em segundo plano. E é impossível para alguém que já se entregou ao sistema do mundo conseguir pensar no outro, porque o sistema do mundo grita que você está em primeiro lugar em todas as situações. Perde-se a alma quando você não consegue amar, porque amar é ser vulnerável. Ame qualquer coisa e esteja preparado para sofrer. Mas isso é impossível para quem já se entregou ao sistema do mundo, que diz que o seu bem-estar está acima de todas as coisas. Amar é se dispor ao sacrifício. E eu acho tão lindo que Jesus está dizendo isso, de perder a alma e falando de ganhar o mundo, na mesma epígrafe que ele diz que vai morrer. Ele está dizendo: eu amo tanto que eu vou entregar a minha vida. Amar é se dispor ao sacrifício, mas isso é complicado para um sistema mundano que só ensina a pensar na gente. A pergunta que eu quero fazer para você essa noite é: você ainda tem alma? Ganhando o mundo eu sei que você está. Habilidade eu sei que você tem. Talentos é indiscutível. Toda a sua intrepidez, coragem, volúpia, isso tudo é muito perceptível. A minha pergunta é: nessa carcaça humana ainda tem alma? Ou nós já nos tornamos androides de carne? Porque tudo que a gente faz é robotizado, é mecânico, você sabe de tudo. A pergunta do Espírito Santo para você essa noite: tem alma? Meu Deus, aleluia! O que adianta ganhar o mundo e perder a sensibilidade de sentar-se à mesa com a família no almoço de domingo? Porque a mesa já virou uma guerra. O que adianta ganhar o mundo e tornar-se indiferente às dificuldades das pessoas que você chama de irmão, mas não sabe o nome, e congrega no mesmo lugar? O que adianta ganhar o mundo e não sentir prazer de voltar para casa, porque você ganhou o mundo, mas não teve amor para construir um lar? A pergunta do Espírito Santo para você é: tem alma? Você tem alma? Você ainda tem capacidade de sentir? Você ainda tem capacidade de chorar? Você ainda tem capacidade de perceber a dor do outro? Você ainda se compadece com a dor do outro? Tem alma aí? Pessoas sem alma têm relacionamentos superficiais, porque não têm profundidade. São utilitárias, porque permanecem enquanto for benéfico. E os relacionamentos de pessoas sem alma são descartáveis, porque eu preciso de outra pessoa para preencher uma lacuna que você não consegue. Só que a proposta da Escritura é: seja banhado de amor. Porque esse é o significado de uma vida com alma. Luiz, não estou entendendo. Paulo explica, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7, versículo 8. Como eu sei que alguém tem alma? Porque o amor não se alegra com a injustiça. O amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor tudo espera. O amor tudo suporta. Como eu sei que tenho alma, eu ainda consigo crer. Tem alma. Como eu sei que tenho alma, ainda consigo esperar. Tem alma.
Como eu sei que tenho alma, eu ainda consigo suportar algumas coisas e não fui vencido pelo imediatismo. Ainda tem amor, ainda tem alma. Tem alma. Eu desconfio que a gente ficou bom nesse negócio de ganhar o mundo. Eu desconfio. Mas a gente está perdendo a alma. Quando a dor do outro não move você, é sinal que está perdendo a alma. Quando a queda de um não significa o seu retorno em compaixão, é sinal que a gente está perdendo a alma. E a Bíblia diz que nós, como igreja, nós somos um corpo. É impossível estar conectado ao corpo e ser indiferente à dor do membro. Já bateu o seu dedinho na parede, querido? Tem como você olhar para ele e dizer o seguinte: você bateu na parede, mas eu não vou sentir a dor? É possível fazer isso? Seria ótimo, mas não dá. Nós somos um corpo. Se está doendo em você, eu preciso sentir. Se não sinto, perdi a alma. Aleluia, Deus. Se está pesado para você, eu preciso fornecer os meus ombros. Se não, estou perdendo a alma. Eu desconfio que nesse processo a gente ficou bom em muita coisa. Mas a gente está sendo péssimo nas relações, porque a gente está perdendo a alma. Curve sua cabeça por um instante. Eu sinto uma graça do Espírito Santo sobre nós aqui essa noite. A palavra para nós essa noite é tal como o Senhor disse para a igreja de Éfeso: lembra-te de onde caíste. Aleluia! Arrependa-te e volte às primeiras obras. Essa noite eu oro para que o Espírito Santo faça pulsar a alma aí dentro de novo. Porque no final das contas não vai valer o quanto você conhece, o quanto você sabe. No final vai valer se você ainda tem alma. O que adianta ganhar o mundo e perder a alma? O que adianta ganhar o mundo se seus filhos não olharem nos seus olhos? O que adianta ganhar o mundo e as suas relações serem um fracasso? O que adianta ganhar o mundo se o custo para isso é perder a alma? Posso te dar uma palavra, querido? Não negocie a sua alma por nada. Se vai fazer você se tornar mais insensível, não faça. Se você vê que isso está te distanciando daquilo que é a proposta das Escrituras, recuse. Mas não negocie a sua alma. Tem quanto tempo que você não chora, filho? A sequidão dos olhos é reflexo de sequidão do coração. Não tem canal lacrimal que te faça chorar se o seu interior é seco. Como eu perco a minha alma quando eu perco a capacidade de amar. Luiz, quando eu perco a minha alma, quando eu perco a simplicidade. Eu achei interessante, você já deve ter percebido, eu gosto muito de olhar o significado das palavras, e quando você olha simplicidade no latim, ela é uma junção de dois verbetes. E esses dois verbetes juntos significam aquilo que não está dobrado, ou seja, não tem dois lados. Simplicidade representa ter um único lado. Em definição mais didática, simplicidade é o desapego com os excessos. É a virtude daqueles que decidem viver a partir daquilo que são de verdade, e não do que eu espero que você ache que eu seja. Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, que o afastamento da simplicidade é a consequência de uma mente seduzida por Satanás. É a característica daqueles que perdem a alma, perderem também a simplicidade, ou seja, perdem a essência,
Perdem-se nos personagens que criam-se para viver a vida. Meu querido, você pode usar a máscara que você quiser, mas tem um problema. As máscaras, se você der muito tempo para ela, se torna o seu próprio rosto. E talvez você está perdendo a alma porque está perdendo a simplicidade. Porque já está difícil definir quem você é dos personagens que você criou para sustentar a sua imagem. Por isso que é bom olhar para Jesus nas páginas do Novo Testamento. Que Jesus ele não veio para apresentar uma imagem para o judeu. Porque se fosse para apresentar uma imagem para o judeu, ele viria totalmente diferente. Porque o judeu esperava um rei que viesse resplandecente, pomposo, e ele veio um bebezinho na manjedoura. É Jesus dizendo, aqui está a simplicidade que transforma. A perca da simplicidade se manifesta também na incapacidade de se maravilhar. Ou, para ser bem mineiro, embasbacar. Dá uma olhadinha básica e pergunta, qual foi a última vez que você se maravilhou? Qual foi a última vez que você se maravilhou com a natureza, por exemplo? Porque você perdeu a simplicidade, então você reclama se chove, reclama se faz calor, reclama se faz frio, reclama se venta, se não venta, chove. Você reclama, e reclama, e qual foi a última vez que você se maravilhou com a natureza? Luiz, mas isso não é bíblico. Não! Por que Jeremias disse, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã? É Jeremias dizendo, abra a sua janela pela manhã. Na hora que você vê o sol se pondo, tem uma palavra para você. A misericórdia se renovou mais uma vez. Isso é capacidade de se maravilhar. Mas a gente perdeu isso. Qual foi a última vez que você se maravilhou na presença de Deus? No seu quarto. Sozinho. Você e a presença graciosa dele. Mas a gente está perdendo essa capacidade de se maravilhar. Porque a gente está perdendo a alma e aí a gente precisa ficar dessa condução para que você, pelo menos, lembre que você está no culto. Qual foi a última vez que você se maravilhou com o sorriso dos seus filhos? Qual foi a última vez que você se maravilhou com as coisas simples? E o pastor começou dizendo, nós precisamos voltar a ter uma fé que seja simples, acreditar no simples. Esse Deus que eu estou pregando para você, ele é a essência da simplicidade, que ele tem a capacidade de ver algo proveitoso em um homem trabalhando com barro. Foi o que ele fez com Jeremias. Jeremias, vai para a casa desse oleiro, e lá, vendo ele trabalhar, eu vou te fazer ouvir as minhas palavras. Se Deus consegue ver graça em gente mexendo com barro, por que você não consegue mais ver graça na vida? É que para você tem que ser tudo extraordinário. Não tem graça para você do seu salário ser a provisão. Tem que ser algo estratosférico. Nunca vai ser, porque você não consegue ser feliz no básico. Eu oro para que o Senhor te faça sair daqui com tanta vida na alma que você volte a se maravilhar. Volte a se maravilhar. Porque tem hora que Deus não vai mandar terremoto, nem vento, nem fumaça. Tem hora que é uma brisa, Elias, para te tirar de dentro da caverna e falar o seguinte, a minha presença está aqui, simples e graciosa. Volte a se maravilhar comigo. Se você crê nessa palavra, eu te dou alguns segundos para se maravilhar na presença dele. Volte a se maravilhar. Isso é ter alma. Como eu sei que eu estou perdendo a alma, você perde a capacidade de se maravilhar. E gente que perde a capacidade de se maravilhar com coisas simples se torna chato. Porque tudo tem que ser extraordinário. Né? Mas tem dia que a vida é comum. Na verdade, a vida é comum. Eu digo que a vida cristã é vivida mais tempo no vale do que no topo da montanha. Se você esperar o topo da montanha para se maravilhar com Deus, você vai passar metade da sua vida insatisfeito. Aí vem a Bíblia dizendo, Deus é Deus dos vales.
Ou seja, Deus é o Deus do dia comum. Louvado seja Deus. Bendito o teu nome. Quer ver uma coisa simples? Volte a se maravilhar na sua rotina. Porque você lembra o quanto você chorou para ter ela, né? Amém. Volte a se maravilhar no seu trabalho, porque quando a porta estava fechada, era 5 horas da manhã de joelho, né? Mas agora a porta abriu, não é nada maravilhoso, né? É comum. Eu estou dizendo, volte a se maravilhar. Volte a se maravilhar com as coisas simples, porque você lembra muito bem dos dias que você orou e chorou para ter o que tem hoje, e hoje você trata como se fosse comum. Eu te digo, não é comum, é a graça de Deus invadindo o cotidiano. Volte a ter alma. Volte a ter alma, meu irmão. O simples ainda nos salvará. Para fechar esse tópico do simples aqui, deixa eu só te ilustrar de forma muito didática. Você já fez aquela viagem que você, assim, ficou hospedado, aquele café da manhã de hotel maravilhoso? Já tomou aquele café da manhã recheado? E aí vai o primeiro dia, você não sabe nem o que pega. No segundo dia, você pega mais do que ontem. No terceiro dia, você nunca come salsicha no café da manhã, mas lá você come, você se prepara, enche tudo, aí vai 6 dias. No 7º dia, você está com saudade do seu cafezinho preto com creme cracker. Vai chegando a hora do almoço, você vai comendo aquele tanto de coisa boa, e você come, mas chega um dia que você fala assim, cara, que saudade do meu arrozinho com feijão, tomate, um ovinho frito. Você gosta? Aí você chega em casa depois daquela semana que você viveu no extraordinário. E o que alegra a sua alma é voltar para casa. Aleluia! Que não é 5 estrelas. O edredom que não é de fio egípcio. O travesseiro que não é de pluma de ganso. Mas você está assim, que saudade da minha vida assim. Isso é o quê? Capacidade de se maravilhar. É isso que Deus quer. Porque quando você aprende isso, Ele te faz desfrutar do extraordinário. Volte a ter alma. Volte a ter alma. Deixa eu te falar mais rasgado ainda. Se Deus te der a vida perfeita que você quer, você passa mal. Porque a graça da vida é a sua, irmão. É. O que torna a sua vida boa é porque ela é sua. É você olhar e falar, rapaz, alguém não matou o leão de hoje, vai sobrar 2 para mim. E você vai para dentro. E isso vai te dando propósito. Se Deus deixar a sua vida muito fácil, você pira. Deus está dizendo, volte a se maravilhar. Porque é nesses encontros simples da vida que você percebe a minha graça. Você termina a segunda-feira falando, graças a Deus. Deus estava no meu simples. Deus habita no simples. E se você não gosta de simplicidade, te convido a não ir para o céu. Porque a essência da simplicidade está lá. Que Deus restaure a simplicidade no seu coração. E que Deus faça você ter alma de novo. Terceiro, quando é que eu perco a minha capacidade, a minha alma? Que bom que você deu uma aliviada agora. Porque eu perco a minha alma quando eu não abandono os meus pecados. Não fique tenso, continue alegre. E o que é pecado? Ação, disposição e estado. Ação é aquilo que cometemos. Não tem ninguém aqui que pode levantar a mão e falar, eu não pequei. E se fizer, a Bíblia diz que você é mentiroso.
Romanos capítulo 3, versículo 12. Todos pecaram. Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. O que é pecado? Disposição. Romanos capítulo 7, versículo 19, Paulo diz: o bem que eu quero fazer e o mal que eu não quero. A nossa natureza, ela é tendenciosa para o mal. Agora, a sua disposição não pode te obrigar a cometer uma ação. Lembre-se disso. Se você esquecer de tudo que eu falar aqui agora, lembra disso. Todo pecado é voluntário. Isso significa que quando a gente peca, peca porque quer. E à medida que você não abandona e não confessa, você entra num estado pecaminoso, que é uma sequência de atos não confessos e não abandonados. E aí você se torna incapaz de produzir alguma coisa que seja digna de Deus. Perde a alma. É característica de gente que perde a alma perder a capacidade de se arrepender. Eu gosto do que Paulo escreve na recomendação a Timóteo para ser um obreiro aprovado. Ele diz o seguinte: é necessário que o obreiro seja irrepreensível. E eu vou ampliar esse pensamento e dizer: é necessário que a sua vida seja irrepreensível. E o que é irrepreensível? Não é aquele que não erra, mas é aquele que se arrepende depressa. O que isso significa? Sabe que errou? Conserta. Resolve. O irrepreensível é aquele que não tem arestas, que não tem ponta solta, aquele a quem o diabo não pode olhar e dizer: eu sei o que você fez no verão passado. Irrepreensível é a característica de gente que aprendeu a se arrepender. Deus não espera que você não erre nunca. Não é isso que Deus espera de você, porque Ele sabe que você vai errar. A questão é: quanto tempo você vai demorar para se arrepender? Incapacidade de arrependimento é característica de gente que perdeu a alma, porque não tem capacidade de enxergar o nível de degradação que se encontra. Perder a alma é perder o senso de temor e achar que porque Deus não te impediu, Ele está concordando. Porque tem hora da vida que você está fazendo, e fala: Deus não está me impedindo. Mas o fato dele não te impedir não significa que ele concorda. Romanos capítulo 1, versículo 24 diz que Deus os entregou às próprias paixões. Chega uma hora que Deus para de contender com você. E o maior juízo de Deus é te entregar para o seu próprio coração. Ou seja, deixar você fazer o que você quiser. Se você está fazendo o que você quer e você não sente que o Espírito Santo está te incomodando, meu querido, se eu fosse você, parava onde estava e voltava hoje. Porque isso é um sinal de alerta. Quando Deus permite que você faça o que você quiser, significa que você já está em juízo. Porque pior que o diabo é os desejos do seu coração. Perde-se a alma quando perde-se a consciência dos próprios atos. Você nunca pode deixar de olhar para dentro. Porque pessoas assim vivem na ideia de que o fim justifica os meios. E aí você não só peca, mas começa a usar até os seus recursos para justificar seu pecado. E eu lembro que o pastor Wellington já veio aqui algumas vezes em encontro de casais e ele disse uma frase que eu nunca mais esqueci: quem justifica não aprende. Se você errou, é melhor você se arrepender e consertar do que ficar justificando porque errou. Errou, irmão. Perde-se a alma quando perde-se a capacidade de autoavaliação. Você percebeu que a gente é bom para avaliar o outro? A pergunta essa noite é: você tem capacidade de fazer essa mesma intensidade avaliativa para você? Você sabe onde você está errando? Você sabe onde o Espírito Santo está contendendo com você e você não muda? É porque só os outros é o problema da sua vida. E você é um alecrim dourado do céu. Os querubins cantam o seu nome pela manhã. Você não faz nada. Perde-se a alma quando perde a capacidade de avaliar-se. Porque pessoas assim, geralmente, não se expõem ao conselho de ninguém.
Qual foi a última vez que você sentou com alguém que teve a capacidade e a liberdade de apontar o dedo para você e falar, conserta que você está errado? Se você não tem ninguém assim no seu círculo de relacionamento, você corre um risco de perder a alma. Porque você perde a noção de referência. Eu posso perguntar? Tem alma aí? Aleluia. Aleluia. Tem alma aí? Amém. Glória a Deus. Comece a orar para que Deus coloque pessoas com capacidade de te corrigir no seu caminho. Você precisa de gente assim. Luiz, então, isso significa que eu não posso ganhar o mundo. Porque se ganhar o mundo significa que eu vou perder a capacidade de amar, que eu vou perder a simplicidade, e que se eu não abandonar meus pecados, eu vou perder a minha alma. Luiz, o que eu vou fazer? Me arranca desse mundo. Aí vem Jesus. João capítulo 17, oração de Jesus. Pai, eu não oro para que o Senhor os tire do mundo, mas que livre-os do maligno. Jesus deixa claro que é possível viver no mundo sem perder a alma. É possível viver no mundo sem perder a alma. A ideia de Jesus não é te isolar, mas redimir. Redimir é resgatar, salvar. Ou seja, a ideia não é que você viva numa bolha, com medo de perder a alma, mas que você transforme os ambientes ao seu redor por intermédio do Evangelho, que já transformou sua alma. É possível viver no mundo sem perder a alma quando eu amo a Deus acima de todas as coisas. Porque assim, todas as outras coisas assumem um lugar secundário no meu coração e eu não corro o risco de ser dominado por elas. É possível viver no mundo sem perder a alma quando eu vivo para a glória de Deus. Aí ele se torna o foco e eu não corro o risco de ser preso pelo meu próprio ego. É possível viver no mundo sem perder a alma quando eu me torno parecido com Jesus. Assim o meu coração e o meu caráter e a minha mente são transformados para viver neste mundo pelos princípios de Deus e não pelo sistema que está governando. O quão parecido com Jesus você está desde o momento que você aceitou a fé. E eu não quero fazer aquela pergunta clássica nos teus passos do que faria Jesus para não te constranger muito. Mas a pergunta é, o quão parecido com ele você está? Tome cuidado, para que no desejo de ganhar o mundo, você não perca a alma. Porque de tudo neste mundo que tem valores e preço, a sua alma é inegociável. Luiz, mas eu já cheguei aqui desconfiado que eu deixei ela em casa. Luiz, mas eu cheguei aqui essa noite e parece que você está descrevendo a situação que eu estou. Eu estou indiferente, eu não consigo me alegrar com as coisas simples. E para te ser sincero, eu não estou também conseguindo me arrepender de muita coisa, não. Essa é a noite que o Espírito Santo quer revitalizar você. Que uma vida sem alma é uma vida infernal. Mas o Senhor diz que Ele veio para nos dar vida e vida abundante. Eu queria que você ficasse de pé. Volte a ter capacidade de amar. Volte a ter a capacidade de se maravilhar. Eu quero orar com você. Feche seus olhos por enquanto. Aleluia. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Comece a falar com Deus. Talvez você chegou aqui quase sem alma.
Você está envolvido demais em ganhar o mundo. Está perdendo essa capacidade de uma vida simples, amorosa e significativa. Luiz, eu cheguei aqui, eu sinto que a minha vida não tem propósito. Isso é um sinal. Luiz, eu cheguei aqui, eu não tenho um motivo para acordar amanhã. Isso é um sinal. E se de alguma forma o Espírito Santo está movendo o seu coração, eu queria orar por você. Se você tiver coragem e se sentir confortável, sai do seu lugar, eu quero orar por você aqui à frente. Aleluia. Aleluia. Você está ganhando o mundo.